A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Uma igreja que ama a palavra, mas uma igreja pentecostal. Amamos os nossos irmãos batistas, mas não somos batistas. Amamos os nossos irmãos presbiterianos, mas não somos presbiterianos. Somos pentecostais. Cremos no dom do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, na evidência de falar em outras línguas e nos dons do Espírito Santo. E cremos na volta de Jesus iminente. E cremos que se demônio se manifesta, tem que ser expulso em nome de Jesus. Então Deus nos chama para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Segundo, Deus nos chama para sermos uma igreja de amor e de honra, no sentido de honrar as pessoas pelo que elas são e pelo que elas fazem. Não que não tenhamos já essa cultura na igreja, mas podemos melhorar muito mais. E nesse ano, então, por direção do Espírito de Deus, nós precisamos ser uma igreja de amor, de carinho, de honra, honrar aos nossos diáconos, que trabalham para Deus, e quando os diáconos repreenderam os nossos filhos, não vamos ficar chateados com eles, vamos dizer, nós te honramos, porque você está fazendo um trabalho para Deus. Honrar os líderes, honrar aqueles que estão servindo na cozinha, honrar as pessoas que servem no som, honrar as pessoas que estão sentadas nos nossos bancos e amar cordialmente uns aos outros. Eu dou liberdade a você. Eu falei ontem para os homens que as pessoas talvez não conhecem essa parte de mim, você tem que me conhecer muito para saber disso. Eu sou tímido e a minha personalidade é introvertida. Então, eu não me sinto muito bem, às vezes, lidando com as pessoas, porque a minha personalidade, Deus me fez assim. E por causa disso, porque eu sou uma figura pública, as pessoas esperam mais de mim. Mas, às vezes, elas não entendem que eu sou uma pessoa tímida. E, por causa das muitas coisas que nós fazemos na liderança, às vezes a gente passa por alguém e as pessoas acham que a gente não cumprimenta. Você tem a liberdade de chegar para mim e falar, pastor, você passou por mim, não falou nada, deixa eu te dar um abraço. E eu vou te dar um abraço. Nós queremos cultivar essa cultura de honra e amor na igreja. Por quê? Porque o Espírito mandou fazer durante esse jejum. A terceira coisa que Deus mandou-nos, e essa vai ser um pouco mais difícil. Deus nos chama a santidade. E porque a santidade é uma palavra muito mal interpretada, a gente vai precisar de defini-la. Porque santidade não tem nada a ver com a aparência, santidade tem a ver com o que começa aqui dentro. Mas Deus tem nos falado claramente, e já tinha falado antes do jejum, quando eu e minha esposa estamos no nosso devocional todas as manhãs, o Senhor tem colocado isso no nosso coração como casal e líderes. E o Espírito Santo, durante esse jejum, falou claramente da necessidade de uma igreja santa. Por quê? Porque Jesus vem buscar uma igreja, e ele diz, sem mácula nem ruga. Ele veio a buscar uma igreja santa. Por isso, nessa manhã, eu queria simplesmente compartilhar uma passagem da Bíblia com vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu não tenho os versículos projetados, somente a referência. Mas ontem à noite eu saí daqui do jejum, era 9 da noite, e eu fiquei pensando. Cheguei em casa, não podia ver televisão, não podia assistir notícia. Fui para minha cama e fiquei meditando. Essa manhã, quando era 5:30 da manhã, eu acordei. E durante meia hora fiquei na cama meditando. Às 6 levantei, desci, orei. E o Espírito Santo me levou a essa passagem. Baseado nessas 3 coisas que Deus quer de nós. Efésios, capítulo de número 5. Se a primeira coisa que o Espírito disse para nós é que nós temos que ser uma igreja cheia do Espírito Santo, essa passagem em Efésios, ela nos dá exatamente aquilo que nós precisamos.
Paulo escrevendo ao Efésios, e você vai ficar com a Bíblia aberta em Efésios 5, porque vamos ficar lendo só em Efésios. Paulo diz, verso de número 18, na Nova Versão Internacional, diz: não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem. Uma tradução mais antiga diz que leva à contenda, não é uma boa tradução. O embriaguez com vinho, estar embriagado com vinho, que é uma dicotomia. Paulo está falando de ser embriagado com vinho ou com o espírito. E quando você está embriagado com vinho, você vai viver uma vida de libertinagem. Vale tudo. E eu volto ao que Paulo está falando aí. Mas Paulo diz, não é isso que o Espírito de Deus quer para a igreja. E eu digo, não é isso que o Espírito Santo de Deus quer para a mensagem de paz. Mas, e essa tradução é fabulosa, deixem-se encher pelo Espírito. O verbo está no presente contínuo, significando que não é uma coisa que você faz uma só vez. O verbo diz que você tem que deixar-se continuando ser cheio, deixar-se estar sempre cheio do Espírito Santo. Mas eu gosto dessa tradução porque é algo que você tem que fazer por você mesmo. Deixem-se. O pastor não pode pedir isso de você e você receber porque ele pediu ou mandou, orou por você. Você tem que falar, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, de acordo com Efésios e Gálatas, significa ter a sua vida controlada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia é comparado com água. Água que limpa, água que purifica, água que refresca, água que dá vida. Esse é o Espírito de Deus. Anos atrás, quando eu entrei pela primeira vez no seminário, eu tinha 20 anos de idade, 19 para 20. E eu comecei a estudar a palavra de Deus e teologia, e eu comecei a formar o meu próprio sistema de crença a respeito do que eu cria. Até então, a minha fé era dos meus pais, que foi passada para mim. Naquele momento eu comecei a questionar, a pensar, e a fé que os meus pais passaram para mim se tornou a minha fé. E é isso que o pastor Max falou a respeito dos seus filhos. Boa palavra, pastor. Que nós queremos passar isso para os nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles possam ter a sua própria fé. Meu filho me ligou, eu estava na sala de oração, naquele momento só estava eu e o Paulo, eu pedi, Paulo, permissão, me dê licença para atender, e o Felipe, morando em Chicago, ele começou a estudar, eu encorajei a ele a estudar, ele disse que queria estudar História, então eu e Tereza, como pai, dirigimos a ele a